Ei, glória a Jesus. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor, por estarmos aqui neste dia para adorarmos ao nome dEle, neste momento de ceia, neste momento onde podemos agradar ao Senhor, com o nosso reconhecimento do feito do que Jesus ali na cruz, mostrou para nós com a grandiosidade do seu amor. Que Deus abençoe a todos. Vamos louvar o seu nome, vamos adorar a Ele todos juntos. Amém, queridos? Vamos lá. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos para te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos, Senhor, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Oh Deus, vem, Pai, e fala aos nossos corações. Fala-me, eu quero te sentir. Toca-me, eu quero te... Oh, toca-me, Senhor. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, e abraça-me. Pois todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Em tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegrias, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos pra te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Yeah! Jesus, Senhor, hey, nosso Salvador, oh, Jesus, Senhor.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Ele, que é o grande no meio de nós. Louvado seja Ele, que é o eu sou, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Minha alma anseia os teus braços, meus olhos desejam os teus olhos, e o que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei, e já me vesti pra te encontrar. Oh, sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença, e eu preciso tanto te abraçar. Contigo eu me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me. Eu tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Oh, Senhor, cante comigo, se você conhecer, cante. Minha alma anseia os teus braços, meus olhos desejam os teus olhos, e o que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei, e já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença, eu preciso tanto te abraçar. Contigo eu me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me. Eu tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Oh, Senhor, sacia-me, Senhor. Oh, sacia-me, Senhor. Sacia-me, Senhor, nesta hora. Queremos conhecer verdadeiramente o teu amor, Senhor.
Oh, Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Aleluias. Louvado seja o Senhor, porque só tua graça, Deus. Só tua graça é o que nos basta para estar na tua presença. Conserta os nossos passos, Senhor. Aquilo que não tem agradado ao Senhor, ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas. Mas mesmo assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Oh, que diminua, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Oh, é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Só Tua graça nos basta. A presença do Senhor é o nosso prazer.
A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quero cumprimentar todos quantos estão sintonizados, quantos estão participando desse momento de celebração, de culto, de louvores ao Senhor Jesus, da ministração da palavra. Após esse momento de louvor, não poderíamos deixar de salientar a primeira igreja batista missionária em Curadoum, Jaboatão, juntamente com o diácono Edivaldo, o pastor Antônio e o irmão Max. Nós estamos aqui reunidos para que a gente tenha esse momento na sua casa, através da internet, nesse culto online. E teremos, após a pregação da palavra, gostaríamos de ler então um texto da palavra de Deus que está em Romanos capítulo de número 11. Romanos capítulo 11, versos 33 até o 36. E depois nós teremos um momento de oração e a pregação da palavra de Deus. O texto diz assim, Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nós vamos agora curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos. O pastor Antônio é o ministrante desta hora de culto, de celebração. Tenho a certeza que Deus vai falar ao seu, ao meu, aos nossos corações. Curvemos então as nossas frontes. Nosso Deus e nosso Pai, bendito e exaltado seja o teu santíssimo nome. Queremos rogar que o Senhor nos traga revelação da tua palavra. Como disse o apóstolo Paulo, dá-nos, ó Senhor, sabedoria e revelação da tua palavra. Queremos conhecer mais acerca do Senhor e do nome da sua glória. Queremos mais vivenciar essa experiência diária contigo e com a tua palavra. Remova de nós o que não te agrada. Ó Senhor Jesus, a tua graça é suficiente para a gente seguir adiante, prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse momento, ó Deus, de leitura da tua palavra e de oração, que cada vida, cada pessoa que está tendo a oportunidade de nos ouvir através da mídia, possam ser enriquecidos da sua bênção, da sua graça e da unção do teu Espírito. É a nossa súplica, é a nossa oração. E usa o pregador, usa o teu servo, pastor Antônio, para que ele, como um dos pastores desta igreja local, possa nos trazer aquela palavra, não que queremos ouvir, mas que precisamos ouvir. Também nesse culto de celebração da ceia do Senhor, porque assim nós te oramos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Eu quero agora passar a palavra ao pastor Antônio, e ele vai assumir o púlpito neste momento para profetizar aquilo que Deus quer falar à sua vida, ao seu coração, às nossas vidas. Amém. Queridos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos sempre a Deus, que a cada dia nos tem dado a rica oportunidade de proclamar a sua palavra e de viver para a glória do seu santo nome. Queridos irmãos, tendo em vista que no domingo passado, por questões técnicas, os irmãos, alguns não acompanharam o culto no domingo à noite, nem o primeiro e nem o segundo culto,
então nós achamos por bem em repetir a mensagem para que os irmãos assim possam acompanhar, tá certo? Então, a mesma mensagem que ministramos no domingo que se passou, o primeiro domingo em que nós voltamos a trazer o culto, a realizar o culto presencial, com a presença, é claro, de poucos irmãos, seguindo as diretrizes, seguindo o decreto governamental de apenas 50 pessoas, e nós não tivemos essa quantidade de pessoas, mas seguimos todas as diretrizes. Então, tendo em vista que alguns não puderam vir, ainda não estão dentro do quadro que foi liberado, e também tendo em vista de que não houve possibilidades de transmitirmos de forma nítida e adequada por questões técnicas, então vamos repetir a mensagem que se enquadra muito bem. Então, o Evangelho de João, capítulo 21, onde nós encontramos aqui um relato extraordinário da manifestação de Jesus, da aparição de Jesus após ele ressurgir dentre os mortos. Ele se manifesta aos discípulos algumas vezes, para que os discípulos tivessem esse contato e pudessem ver o cumprimento das suas promessas, das suas palavras. E a gente encontra justamente, nós colocamos um tema bem adequado para essa realidade hoje em dia, que é justamente, ou que são os perigos de voltar à normalidade sem olhar, sem focar o Cristo ressurreto, sem focar o Cristo que ressuscitou. Em todas as nossas atitudes, nós devemos sempre focar naquele Cristo que veio, morreu, mas ressuscitou e hoje reina para todo sempre. Não podemos perder este foco. A nossa vida consiste na ressurreição de Cristo, porque se Ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos mais um grupo religioso, com mais uma doutrina, ou com mais um ensino por aí, ou alguma norma, ou algum preceito, alguma coisa assim. Mas não, nós seguimos a verdade. Jesus disse que é a verdade, e tudo o que Ele falou se cumpriu, e principalmente no que concerne a sua ressurreição, provando a sua divindade, provando a veracidade das suas palavras. Então, o que acontece? Nesse anseio de voltar à normalidade, algumas pessoas durante esse período de quarentena tentaram voltar à normalidade antes do tempo, e aí cometeram alguns erros, porque são justamente alguns perigos. Eu não li um artigo que escreveram neste momento, na verdade foi um anúncio no Google, de que a questão da volta à normalidade pode ser prejudicial, assim como tem sido a quarentena. Se não voltar de uma forma adequada, pode trazer alguns desequilíbrios emocionais, psicológicos e algumas consequências que são ruins para a vida da humanidade. E aí, nesse relato que nós vamos estar pontuando em cada questão aqui, então é importante que você que esteja nos acompanhando e fique com a sua Bíblia aberta nesse capítulo 21 do Evangelho de João, que nós vamos destacar os textos, destacar os pontos já, para não termos que fazer duas leituras, ler o texto agora e depois ler novamente para destacarmos os pontos. Então vejam só, nesse texto nós encontramos aqui um relato dessa aparição de Jesus aos seus discípulos, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Mas eu percebo aqui que houve alguns perigos, que tem alguns perigos de voltar à normalidade sem focar em Jesus. Quando se perde o alvo, quando se perde o foco, quando se tira a visão de Jesus, mesmo que tenha esse desejo de voltar à normalidade, nós corremos alguns perigos. Como por exemplo, vamos observar do versículo 1 ao 3, já 3 perigos para aqueles que querem voltar à normalidade sem olhar para Jesus, aquele que ressuscitou. Vejamos, o texto diz: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam todos juntos: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar.
Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Nesses 3 versículos aqui, nós já apresentamos 3 perigos de voltar à normalidade sem olhar para o Cristo ressurreto. O primeiro perigo é de tomarmos decisões fora da vontade de Deus. Pedro, vale a pena salientar, esse texto ele precisa ser lido em contraste com Lucas capítulo 5, onde justamente narra ali a pesca maravilhosa. Narra ali o momento em que Jesus chama Pedro e os filhos de Zebedeu para a grande missão da sua vida, que agora deixariam de ser pescadores de peixes e passariam a ser pescadores de homens. E Jesus deixou bem claro ali: a partir desse momento, vocês serão agora pescadores de homens. Então, amados irmãos, quando olhamos para esse texto e que Pedro diz eu vou pescar, nós entendemos que houve uma tomada de decisão fora da vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que Pedro voltasse a pescar, tendo em vista que Deus já havia mudado a história de Pedro, tendo em vista que Deus já havia mudado a profissão de Pedro, tendo em vista que Deus já havia mudado a missão de Pedro. Então é um perigo quando nós queremos voltar à normalidade sem olhar para o Cristo ressurreto, porque corremos o risco de tomarmos decisões fora da vontade de Deus. Aquilo que Deus já nos libertou, nós não podemos voltar a fazer. Aquilo que nós fazíamos antes de Cristo, não podemos voltar a fazer. Isso aqui eu estou falando, é claro, de uma questão específica, porque eu tenho por certo que o cristão, a partir do momento que ele é alcançado pelo Evangelho, a partir do momento que ele é alcançado por Jesus, ele nunca mais volta à normalidade, porque ele passou a ser uma nova criatura. Até as suas atitudes serão diferentes agora, os seus pensamentos serão diferentes, o exercício da sua profissão será feita de uma maneira diferente, porque agora ele foi resgatado, transformado e alcançado pelo Evangelho. Então não existe normalidade para aquele que foi alcançado pelo Evangelho, porque onde ele está, ele sempre fará a diferença, e ele não pode voltar a fazer aquilo que ele fazia antes de Cristo. E justamente Pedro, ele incorreu no erro de voltar a pescar, tomou uma decisão fora da vontade de Deus. Por quê? Porque ele tinha desviado o seu foco do Cristo ressurreto. Ainda o segundo perigo é de influenciar outros negativamente. Nós observamos que a partir do momento que Pedro diz vou pescar, os outros 6 discípulos responderam: nós também vamos com você. Porque quando Deus nos institui para liderarmos pessoas, quando Deus nos levanta para fazermos a diferença ou para exercermos uma missão, nós temos que ter em vista que qualquer atitude nossa pode influenciar outras pessoas. E se nós influenciarmos negativamente, vai chegar o momento que o Senhor vai querer prestar conta conosco. E se nós não olharmos para esse Cristo ressurreto, vamos correr o risco de influenciar negativamente as demais pessoas. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro tirou os olhos do Cristo ressurreto, tomou uma decisão fora da vontade de Deus, decidiu voltar a pescar. Os estudiosos dizem que nós não podemos determinar se essa atitude de voltar a pescar foi uma questão por mero prazer, foi por hobby ou foi por profissão, uma coisa que ele já havia deixado antes. Mas enfim, mesmo que nós não consigamos identificar isso, a verdadeira intuição ou propósito de Pedro, uma coisa nós sabemos: ele tomou uma decisão fora da vontade de Deus e agora influenciou negativamente os demais. Sabe qual é o terceiro perigo? É trabalhar inutilmente. Veja o que aconteceu: passaram a noite toda pescando, mas não pegaram nem sequer, nos dias de hoje poderíamos dizer, uma piabinha. Por quê? Porque justamente tiraram os olhos do Cristo ressurreto, tiraram os olhos daquele que ressuscitou, e agora seguiram uma decisão de um líder fora da vontade de Deus. Essa decisão influenciou negativamente a outros, e sabe o que foi que aconteceu? Trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Porque esse é o terceiro perigo de querer voltar à normalidade
sem olhar para Jesus, o ressurreto, corremos o risco de trabalhar inutilmente. Fazemos tanta coisa, mas não dá certo, não flui, não acontece. Isso é um alerta. Pode ser que nós estamos querendo voltar à normalidade, mas sem olhar para aquele que ressuscitou. Se fizermos isso, vamos correr o risco de trabalhar inutilmente. Versículo 4, e do 4 ao 6 tem mais 3 perigos, e eu vou citar aqui rapidamente mais 3 perigos que corremos ao querer voltar à normalidade sem olhar para o Cristo que ressuscitou. Diz o seguinte, versículo 4: ao romper do dia, Jesus estava na beira da praia, ou Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Mas 3 perigos aqui, já citamos os 3 primeiros: tomar decisões fora da vontade de Deus, influenciar negativamente a outros, trabalhar inutilmente. 4º perigo aqui no versículo 5, sermos confrontados. Aliás, não reconhecer Jesus, versículo 4, é o perigo que nós corremos. Eles não reconheceram Jesus. Tudo bem que foi ao amanhecer, a neblina atrapalhava. Eles estavam aproximadamente 90 metros distante da beira da praia. Então eles estavam no mar, a 90 metros aproximadamente, e a neblina impediu que eles reconhecessem quem era aquele que estava ali na praia. Mas isso trazendo uma aplicação espiritual. Quando nós não focamos em Jesus, nós corremos o risco de não reconhecê-lo, de não perceber a sua ação, de não perceber o seu trabalhar, de não perceber como ele tem agido, como ele tem operado, porque é um grande perigo, meus amados irmãos. E o 5º perigo que nós encontramos no versículo 5 é quando Jesus pergunta para eles: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Sabe qual é o 5º perigo? É de sermos confrontados e humilhados. A pior humilhação para um pescador é passar a noite toda pescando e não conseguir pegar nada. Esse confronto ali que Jesus fez àqueles discípulos foi algo que trouxe, de certa forma, uma humilhação para eles. Porque imagina, você que é profissional, você que é expert na sua área, você, por exemplo, que é um vendedor, passa o dia todo tentando vender e o seu patrão liga: e aí, conseguiu quantas vendas? Já bateu a meta? E você dizer para o patrão: não consegui vender nada hoje. Veja que situação. Você que é um gerente e precisava organizar algo, e a pessoa liga e aí você conseguiu organizar, realizar a sua tarefa, e você dizer: não consegui. Isso, para quem é especialista em determinadas áreas, sabe que o não cumprimento da sua missão traz um sentimento de humilhação, traz um confronto. Assim Jesus disse para aqueles homens: olha, vocês pegaram alguma coisa hoje? Tem alguma coisa para comer aí? E eles: não. Isso acontece quando nós estamos fora da vontade de Deus. Isso acontece quando não foca o Cristo ressurreto na vida. Corremos o risco de sermos confrontados, de sermos humilhados. E o último perigo, quando voltarmos à normalidade, ou quando voltamos à normalidade sem olhar para o Cristo ressurreto, é justamente o versículo 6, quando Jesus diz para eles: eles não sabiam, eu torno a dizer, eles não reconheceram Jesus, mas um estranho teve que dar uma orientação para eles. Então, quando queremos voltar à normalidade sem olhar para Jesus, aquele que ressuscitou, nós corremos o risco de depender da orientação de outro. E às vezes esse outro pode ser um estrangeiro, pode ser alguém estranho, na verdade. Como os discípulos não reconheceram que é Jesus, mas precisaram da orientação de uma pessoa que eles não estavam reconhecendo para poder conseguir ter êxito na sua profissão. E aí é o risco daqueles que realmente estão
de certa forma querendo voltar à normalidade, sem olhar para o Cristo que ressuscitou, vai depender da orientação de terceiros, vai depender da orientação de outras pessoas. E aqui Jesus diz: joguem a rede para o lado direito do barco. E eles jogaram e conseguiram uma pesca de muitos peixes. Que bom que a orientação aqui veio de Cristo. Que bom que a orientação veio do Senhor. Que bom que o Senhor veio no momento certo para mudar o quadro. Por quê? Nós vamos citar agora o que acontece quando a pessoa realmente tenta voltar à normalidade, mas volta olhando para aquele que ressuscitou, reconhecendo a sua soberania. Olha o que acontece. Eu vou ler e já citar, porque nós ainda vamos celebrar a ceia, tá certo? Queremos ser bem objetivos, mas versículo 7 diz: e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ou seja, agora veio o reconhecimento do Cristo ressurreto, do Senhor da vida deles, do que ressuscitou e vive para todo sempre. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Ou seja, quando queremos voltar à normalidade, mas reconhecemos o Cristo ressurreto, nós nos achegamos diante dele com reverência. Pedro estava despido, provavelmente estava só com a bermuda, uma roupa apropriada para quem pesca. E aí, quando ele viu que era Jesus, ele sabia que não podia se aproximar de Jesus apenas com aquela roupa, e ele vestiu a sua túnica e ele mergulhou. Alguns até pensam que esse mergulho de Pedro foi para se esconder de Jesus. Não, pelo contrário, ele mergulhou para ir nadando até Jesus, para chegar mais rápido até Jesus. Porque Pedro, quando reconheceu que quem estava do outro lado era Jesus, o Senhor da sua vida, aquele que ressuscitou, ele sabia que tinha que chegar o mais rápido possível e tinha que chegar vestido com reverência, com respeito, reconhecendo quem é Jesus. Quando queremos voltar à normalidade, mas olhamos para Jesus, o ressurreto, nós não chegamos de qualquer jeito diante da presença dele. Nesse período em que nós estamos voltando aos cultos presenciais, se faz necessário de voltar à normalidade, entre aspas, mas voltar com reverência, voltar com respeito, voltar com dedicação, voltar dando o seu melhor. Pedro, reconhecendo de que havia tomado uma decisão errada, quando o discípulo o qual Jesus amava, João aqui, diz: olha, é o Senhor. Ele veste a sua roupa, ele mergulha e vai nadando até Jesus para chegar o mais rápido possível. Porque devemos voltar à normalidade, entre aspas, sim, mas nós não podemos perder a reverência, o respeito, o amor e a dedicação. E aí Pedro fez logo isso. Ele vestiu a sua túnica, mergulhou e foi até o encontro de Jesus. Versículo 8 e 9 nos diz o seguinte: e os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem, e saltaram em terra e viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Como assim? Quem foi que trouxe aquele pão? Quem foi que trouxe aquele peixe? Quando eles voltaram daquela pesca, e para surpresa deles, quando chegaram, encontraram brasas, encontraram peixe, encontraram pão. Sabe por quê? Quando voltamos à normalidade, olhando para Jesus, o ressurreto, a provisão de Deus para a nossa vida, a provisão de Deus para a nossa casa, a provisão de Deus para a nossa parentela, a provisão de Deus. Jesus já havia providenciado peixe e pão. E peixe aqui simboliza carne, a palavra de Deus. E o pão aqui simboliza o corpo de Jesus, que é justamente isso que daqui a pouco vamos celebrar. Vamos celebrar a ceia do Senhor, essa entrega de Jesus como provisão de Deus para nos salvar,
Mas aqui neste relato foi a provisão de Deus. Passaram a noite pescando, não conseguiram pegar nada, nem sequer um peixinho para saciar a fome. Mas para a surpresa deles, quando chegaram do outro lado, Jesus já havia providenciado. Quando voltamos para a normalidade, olhando para aquele que ressuscitou, olhando para aquele que é o Senhor da nossa vida, há provisão para a nossa vida, há provisão para a nossa casa, há provisão para a nossa família. E veja o texto, deixa bem claro que eles chegaram e ficaram surpresos ao ver isso. Aí Jesus vai dizer no versículo 10: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E aí Simão Pedro foi até o barco. Quando chegou ali naquele barco, Simão Pedro arrastou a rede até a terra. E aí quando ele foi contar, a rede estava cheia. A rede tinha 153 grandes peixes. E mesmo assim, com tantos peixes, a rede não se rompeu. Os 153 peixes, os comentaristas vão dizer que representam as 153 espécies de peixes que havia naquele mar, dando assim a ideia da universalidade da igreja, que a igreja é composta por pessoas de todas as tribos, reinos, nações e línguas, e que a rede não se rompeu, representando justamente a igreja. A igreja não vai se romper, a igreja não será destruída, a igreja não será aniquilada, porque a igreja tem um Senhor que é Jesus Cristo, e essa rede que representa a igreja não vai se romper, pelo contrário, vai comportar todas as pessoas, todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as tribos, porque Jesus é o Senhor da igreja. Porque quando voltamos à normalidade, olhando para aquele que ressuscitou, nós entendemos que a igreja, ela é universal. Ela é universal, e Jesus que ressuscitou é o Senhor da igreja. E há esse trabalhar de Deus. Eu vou só citar aqui para a gente concluir essa reflexão, o último ponto, e você em casa pode ler. Eu vou só citar, é do versículo 15 até o versículo 19, por exemplo. Fala daquele encontro pessoal de Jesus com Pedro. Eu já vos disse no início da mensagem de que quando somos líderes e que tomamos decisões fora da vontade de Deus e que influenciamos negativamente a outros, vai chegar um dia que Deus vai prestar conta. E chegou o momento de Deus prestar conta com Pedro. O que acontece? Do versículo 15 até o versículo 19 é justamente o momento em que o Senhor Jesus chama Pedro, e depois dele já ter comido, estava alimentado, aí Jesus chega para Pedro e diz: Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? E aí ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu lhe amo. E aí Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, está aqui, você pode ler aí mesmo em casa ou depois, está aqui o texto relatando. Por que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava? Justamente para que Pedro fosse restaurado, pois ele o havia negado 3 vezes. E além de negá-lo 3 vezes, Pedro havia tomado uma decisão fora da vontade de Deus, de querer pescar, voltar a fazer aquilo que não deveria ser feito, pois Deus já havia mudado a história dele, Deus já havia mudado a profissão dele, Deus já havia mudado a função dele. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando nós olhamos para o Cristo ressurreto e voltando à normalidade, nós somos restaurados para o serviço, assim como Jesus restaurou Pedro. E ele perguntou 2 vezes, usando o termo agapau: Pedro, tu me amas? Tu me amas com amor incondicional, sacrificial, amor perfeito, amor de Deus? E Pedro responde 2 vezes, filos ou filéus, amor fraternal. E não respondeu como deveria responder, como agapau. E aí a 3ª vez que Jesus pergunta para Pedro, agora Jesus não usa mais agapau, e usa filos ou filéus. E aí Pedro fica triste. Por quê? Por 2 motivos: por ter sido a 3ª vez
E o texto deixa bem claro isso, é o motivo que está aqui explícito no texto. E ele fica triste porque foi a terceira vez que Jesus perguntou se ele o amava. Mas outro motivo que entristeceu Pedro, na verdade mais dois motivos, foi o termo que foi usado, philos, e o outro motivo, a ficha de Pedro caiu. Nossa, eu neguei 3 vezes, mas mesmo assim Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Cristo restaurou Pedro para o serviço, para o ministério. Assim, meus amados irmãos, estamos voltando aos cultos presenciais, entre aspas, a dita normalidade, e você está convidado para estar participando conosco, mas não podemos perder o foco, que é Jesus ressurreto. Voltemos sim, já temos os cultos aos domingos, às 18 horas, primeiro culto no domingo à noite, às 19h20, segundo culto, no domingo pela manhã, de 9 até 10h30, o culto pela manhã. Então você é nosso convidado, mas voltemos sim a estes cultos com reverência. Voltemos sim a este culto na certeza de que há provisão de Deus para as nossas vidas. Voltemos sim a este culto na certeza de que a igreja ela é universal, ela tem um Senhor, ela tem um dono. E voltemos na certeza que, se for necessário, o Senhor vai nos restaurar e vai nos chamar para a sua obra, para o seu serviço, e vamos fazer tudo para a glória dele.